Bom dia, alunos. Espero que esteja com saúde. Hoje nós iniciaremos nossa aula trocando um assunto um pouquinho diferente daquele visto na aula passada. Nós vamos falar agora de geometria. Mas dentro da geometria, nós vamos abordar um assunto que você já conhece, que seria ângulos. Tá? E o que será que a gente conhece por ângulos? A gente já conhece a definição de ângulo. Então, ângulo é a medida de uma abertura de duas semi-retas. Então, eu tenho uma semi-reta aqui, que tem a mesma origem, eu tenho que falar que tem a mesma origem, né? Vou colocar a origem O. Então, aqui eu vou colocar um ponto A e um ponto B. Essa abertura aqui, dessas semi-retas aqui, essa abertura, ela é medida através de ângulos. Essa medida aqui. Então, é a distância. É uma abertura ângulo. Ok? Então, ela tem uma origem. Como que nós escrevemos o ângulo, então? Nós escrevemos o ângulo usando 3 pontos. O a origem, que é o O, e o B. Aí colocamos um acentinho assim. Muitas vezes aparece assim. Tem alguns livros que é meio estranho, que eles aparecem assim também, ó. O acentinho vem aqui do lado, tá? Então, vou colocar algumas figuras que você já conhece. Olha, essa figura desse ângulo você conhece, que é o ângulo reto. Esse é o ângulo raso, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Mas será que vocês lembram da definição desses ângulos? Tenho certeza que sim. O ângulo agudo é todos aqueles que medem menos que 90. Então, por exemplo, o 40, essa distância daqui até aqui, ele mede 40. Então, menor que 90, logo ele é um ângulo agudo. O ângulo reto, o que será que é o ângulo reto? Lembraram? É um ângulo igual a 90. Claro, forma uma letra L, né? Na maioria das vezes vem um quadradinho aqui desenhado com um pontinho aqui, tá? Continuando. E o ângulo obtuso? São aqueles ângulos que são maiores que 90. Então, se você pensar em desenhar um ângulo de 90 aqui, ó, retinho aqui, tá? Você percebe que esse pedacinho é o que aumentou do 90. Então, significa que esse ângulo de 145 aqui é um ângulo obtuso. Muitas vezes pode nem aparecer o valor aí da abertura. Mas só da gente olhar a imagem, a gente já vê que ele é um ângulo obtuso. E um outro ângulo que a gente conhece também é o ângulo raso. Esse ângulo raso é meia volta, né? Ou neste caso aqui está desenhado um meio círculo. Vamos continuar? E o que são ângulos adjacentes? Quem lembram? Ângulos adjacentes são ângulos aqui que estão do lado do outro, um do lado do outro. E ele tem um lado comum, por exemplo, esse lado é comum. Vamos supor que eu tenho aqui dois ângulos, uma origem O, com ângulo aqui, ó. Vamos colocar outro ângulo ali, do outro lado. Um outro ângulo aqui. Você percebe o quê? Que eles estão unidos em uma origem, tá? E este lado aqui, ó,
é comum. Então, este ângulo amarelo é adjacente ao ângulo azul. Preste atenção que se eu colocar um ponto aqui, não pertence aos dois ao mesmo tempo. Só pertence ao azul, mas eles são adjacentes. Estão coladinho aqui, ó. Ou seja, se eu colocar uma letra aqui, E, eu estou falando que a reta OE pertence aos dois ângulos. A semi-reta OE pertence aos dois ângulos, tá? Eu vou colocar um desenho para você bem melhor que o meu. Então, nós temos aí o desenho de dois ângulos consecutivos adjacentes. Então, nós temos esse aqui, que você está vendo de amarelo, e esse aqui que é em branco. Então, o ângulo OAC é consecutivo a COB, tá? Não pode ser sobreposto. Olha, presta atenção. Eu coloquei aqui, não pode ser sobreposto. Como assim não pode ser sobreposto? Por exemplo, se eu pegar o ângulo AOB, que é um ângulo maior, ó, AOB, e comparar ele com COB, esses dois ângulos eles não são adjacentes, porque a região do ângulo COB pertence ao ângulo BOC. Então, eles não são adjacentes, só se não tiver pontos comuns. Ok? Continuando. Ângulos complementares. Quem lembra o que é ângulos complementares? Eu acho que vocês lembram. Então, ó, o alfa é esse pedacinho, o beta é esse. A gente está falando que os dois são complementares, ou seja, os dois somam 90. Então, todos os ângulos que somam 90, eles são complementares. Não significa que apenas dois que somam, pode somar 3, 4. Somou 90, são complementares, tá? Então, esses dois são complementares. Continuando. E os ângulos complementares? São aqueles que somados dão 180. Então, esse caso aqui, ó, desse desenho, o alfa e o beta dão 180. Como eu sei, ó, se eu observar, eles formam meia-lua, tá? Continuando, que eu sei mais? O que são ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice, eles estão aqui, ó, um grudadinho para o outro, ó. Tá vendo? Eles estão grudados por um vértice só. Um está voltado para o lado direito e o outro para o lado esquerdo, ok? Nós temos, nesse caso aqui, 2 a 2 ângulos opostos pelo vértice. Como assim, professora? Ó, este aqui também, ó, se eu chamar de A e este de B, A e B também são ângulos opostos pelo vértice. OPV, tá? Então, nós temos aí 2 pares de ângulos opostos pelo vértice, nesse desenho. Agora, o que é bissetriz? O que é bissetriz de um ângulo? Preste atenção que eu coloquei que bissetriz é uma semi-reta. Bissetriz não é ângulo. Bissetriz é uma semi-reta que corta um ângulo em duas partes congruentes, ou seja, duas partes iguais. Só que em matemática a gente não fala iguais, a gente fala congruentes. Então, olhando, então o que está falando? Ó, que esse lado aqui é igual a esse, tá? Ou seja, vamos observar que o ângulo AOB tem a mesma medida do ângulo BOC.
E quem dá a mesma medida? Essa é a bissetriz. Então, a bissetriz é essa de verde, e essa semi-reta verde. Continuando, então. Aqui nós temos uns exercícios para você, tá? Nós iremos fazer esse exercício fácil, fácil, fácil. Então, aqui é para você usar as classificações de agudo, reto, obtuso e raso. Aqui é para você colocar os ângulos. Lembra que o ângulo ele é composto por 3 letras. Então, esse primeiro aqui, ó, esse ângulo de 60, ele é o ângulo, ó, C', B, C. Então, ele é igual a 60. Nós vamos usar 3 letras. Identificar o vértice com um sinal de circunflexo, tá? Os lados. Então, quais são os lados? Os lados a gente vai usar 2 letras e vou colocar um tracinho em cima. Então, nós temos, ó, o ângulo de 60. Quais são os lados que nós temos? C', D, tracinho, E, D, C, tracinho, tá? Então, observe aqui os lados. Vou falar novamente aqui, ó. CD é um lado do ângulo de 60 e DC. Tá vendo? Esse C tem esse tracinho aqui. Então, a gente fala que é C'. C', D, DC. Ok? Os outros, nós vamos tentar achar o valor de x em cada figura, ó. Vamos observar. Esse x aqui é um pedacinho do 60. Então, o que que tá falando? Tá vendo esse arco maior? Esse arco maior é 60. Então, eu tô falando o quê? Que o 24 mais o x é igual a 60. Mas olha esse x aqui, ele não faz parte de um pedacinho, ele faz parte dos dois juntos. Então, aqui eu estou falando que 26 mais 18 é igual ao x. Você vai montar a sua equaçãozinha e vai achar os valores, como você fazia o ano passado. Só preste atenção aonde está o x. Então, vai montar assim, ó, x mais 24 é igual a 60. Aí você resolve essa equaçãozinha aqui. Aqui é para você dar o valor de m, olha. E ele está falando o quê? Observe o enunciado. O que ele está falando? Que o DBE vale 34. Então, procura. Onde está o D? O D está aqui. DBE. O que ele está falando? Que este ângulo aqui, ó, todinho, vale 134. Aí você vai dar o valor de m. Monta a equaçãozinha e acha o valor de m. Aqui é a mesma coisa, só que o enunciado é diferente, assim, ó. Ele está falando que OC, ó, é bissetriz, tá? Ou seja, esse OC aqui, ele parte o ângulo AOB ao meio. E como que eu posso montar essa equaçãozinha com esse x? Se eu estou falando que essa parte aqui é igual a essa. É a mesma coisa desse. Como que eu monto essa equaçãozinha? Então, tente montar pensando o que temos de igual em cada desenho, tá? Aqui é a mesma coisa. O que eu posso falar desses 4 ângulos aqui, ó? 4 ângulos aqui. O que eu posso falar deles? Aonde? O que ele tem aqui? Que eu posso montar uma equaçãozinha usando eles. E aqui também, certo? Tentam fazer. E aí, nas próximas aulas, passarei a correção. Agora, desejo a vocês um abraço
Não posso dar, mas eu estou guardando. E um beijo. Tudo para vocês. Fica agora com uma musiquinha que eu preparei para vocês, tá? Tchau! Fique em casa hoje, amanhã também. Fique por amor. Pense mais um pouco, ouça com atenção. Cante essa canção pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, seu avô, pra quem puder escutar. Enquanto existe esperança, Deita na sua rede, toque um violão, faça uma oração. brinque com seu filho sem desesperar. Isso vai passar. Não deixe de confiar. Deus sempre cuida de nós. Os dias longos virão e os ponteiros se arrastarão. Quando isso passar, nunca mais seremos os mesmos. Estamos aprendendo a amar de um novo jeito. Pegue o telefone, estou ligando só pra te dizer que eu guardei um abraço e um beijo pra você, Fique em casa hoje, amanhã também. Fique por amor. Pense mais um pouco, ouça com atenção. Cante esta canção pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, seu avô, pra quem puder escutar. Enquanto existe esperança, Deita na sua rede, toque um violão, faça uma oração. Brinque com seu filho sem desesperar. isso vai passar. Não deixe de confiar. Deus sempre cuida de nós. Os dias longos virão E os ponteiros se arrastam. Quando isso passar, nunca mais seremos os mesmos. Estamos aprendendo a amar de um novo jeito. Pegue o telefone, estou ligando só Pra te dizer que eu guardei um abraço e um beijo pra você. que eu guardei um abraço, um beijo pra você.